Estamos iniciando mais um Consumidor em Pauta, uma realização da TVE, um programa voltado totalmente a responder dúvidas e questionamentos de você, telespectador, nas mais diversas áreas do direito. Portanto, se você tiver alguma dúvida ou questionamento, manda um WhatsApp para 51 985 946 773 ou para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje estaremos tratando do direito de família e sucessões. Estamos recebendo a doutora Solange Guinteiro. Seja bem-vinda, doutora Solange. Obrigada, Gil. Tudo bem? Um abraço imenso aos nossos telespectadores que estão prestigiando o nosso Consumidor em Pauta. Correto. A primeira questão é da senhora Fátima. Tenho a guarda do meu neto definitivamente. Minha filha, que não mora comigo, paga R$ 227 por mês e o pai do meu neto também. A pensão alimentícia aumenta cada vez mais, que aumenta o salário mínimo? Assim, ela recebe, ela tem a guarda da neta, né? Perfeito. Então, claro que a pensão ela tem que ter reajuste. Mas o importante aí é verificar como ficou acordado, se foi perante o juiz ou não, porque às vezes as próprias partes, elas mesmo compõem a solução, né? E claro que a pensão fixada, ela tem que ter uma majoração. E quando não tem vínculo empregatício a pessoa, que parece que não, ela está pagando um valor fixo de 223, se não me engano, existe sim o nosso salário mínimo. Então, toda vez que aumenta o salário mínimo, equipara-se mais ou menos qual é o percentual que está pagando, e a partir daí, todo ano, então, aí tem essa majoração. E até aproveitando, se porventura não tiver regularizado, a guarda deve estar, se já está com ela, já deve estar. Então, até para aproveitar, ela pode, inclusive, se não tiver esse vínculo com o salário mínimo, ou até mesmo com aquilo que a pessoa percebe em regime de CLT, ou seja, empregado ou funcionário, seja lá o que for, ela pode pedir uma revisão para que tenha esse reajuste, que incida sobre um reajuste. Então, é bem interessante, se ela está recebendo fixo 223, com certeza, anualmente, este valor tem que sofrer um reajuste, até pelo índice da correção do salário mínimo. Por exemplo, 1.518, que é o salário mínimo, se paga 20%, se paga 30%. Então, ele mesmo, né, se auto-reajusta anualmente. Até para suprir, porque as nossas despesas, elas são muitas com a criança. E aí vai aumentando. E por isso esse reajuste. E em relação a esse reajuste, ele é acordado entre as partes, ele tem que ser formalizado? Como a pessoa faz, no caso da senhora Fátima, para que a outra parte faça o reajuste? Por isso que eu falei, Gil, no início, né? Se foi fixado perante um poder judiciário, o juiz homologou a decisão da guarda e os alimentos, né? Aí tem lá o valor sobre o índice salário mínimo. Se não tiver, ela vai ter que procurar para regularizar a situação. Porque não adianta ficar batendo no olho, tu tem que me dar. Bom senso, até a gente percebe que tem que ter, né, aquele valor para reajustar. Porque 223, ele tem que sofrer esse reajuste anualmente. Tá certo. O senhor Ramiro pergunta: quero doar um imóvel para um neto, que é menor de idade. Seria usufruto meu. Posso fazer isso em detrimento de um filho? A doação, que é o que ele está nos trazendo aí, ela tem que, inicialmente, que se tem uma ideia de que nós não podemos pegar e doar tudo, pegar todo o meu patrimônio e doar para o meu neto, seja para quem for, porque na doação. Ela existe um limite, então, porque os herdeiros necessários, que são os filhos, ascendentes, descendentes, eles têm direito ao patrimônio. Então, 50% fica fora. Os outros 50% que ele pode fazer a doação para o neto, né? Porque se os pais, né, se os filhos não vieram ao óbito, aí o neto representa. Mas se não, tá, se estiver vivo ainda, porque pelo que eu entendo aí do questionamento feito pelos nossos telespectadores, o Ramiro, ele ainda é vivo. Então, ele não pode pular isso aí, pegar 100% do imóvel e doar ao neto, né? Tem que ter aquele limite dos 50%.
E aí também, só para esclarecer uma dúvida minha, quando a senhora fala em 50% patrimônio, por exemplo, se no caso eu tenho, além do imóvel, eu tenho mais outros bens, e esse imóvel que eu vou doar, ele é igual ou menor a 50%, eu posso doar? Sim, aí sim, para o neto, sim. Tá, Pode. tá. Pula, né? Porque nós estamos Sim. pulando aí uma geração. Então, são os herdeiros. E a gente sempre refere, sempre me perguntam às vezes também, é que esse 50% que seria? Então, vamos fazer matemática que parece que fica mais claro, né, para o nosso Claro. telespectador. Se tu tem 200 mil de patrimônio, vamos pegar, ou 500 mil, né? Vamos ter um patrimônio bom. Tem 500 mil de patrimônio, então tu só pode doar 250. 50. Se esse imóvel estiver incluído dentro deste valor, aí sim pode ser feita a doação. Tá? E claro, aí pode ficar em usufruto, sem problema nenhum, paga o imposto da doação. Né? Então tem uns requisitos, não é só querer doar também. Existe um ônus aí em relação aos impostos, mas já deixa alguma coisa previsto para o futuro. Tá certo. A senhora Alicia pergunta, tem a guarda total do meu filho. Caso eu venha a faltar, o meu ex vai ficar com a guarda da criança? Tem como contestar esse tipo de coisa? Às vezes a gente se depara com isso, né? Até algumas mídias já mostraram que os pais, eles têm o poder familiar. Eu vou começar por aí. Tá? Então, os pais têm o poder familiar, ou seja, se vier o óbito à mãe, quem tem responsabilidade, o que é o poder familiar? Até para fazer uma premissa. É a responsabilidade que se tem em relação aos filhos. Criação, educação, né? Toda aquela responsabilidade que tem os pais. Se vier a faltar a mãe, quem tem a responsabilidade é o pai. Quando é que a gente é questionado nesse sentido? Quando o pai é ausente, por exemplo. Não vamos dizer que isso não existe, porque existe. Né? Pai ausente. E aí ela vier ao óbito. O que se poderia buscar até para a nossa telespectadora? Né? Hoje nós podemos deixar um testamento e dizendo lá que eu quero que fulano cuide do meu filho. Porque são as disposições de última vontade, não tem nada que negue isso, não tem nada que contrarie. É claro que né, o pai tem direito de ter a guarda do filho, sim. Aí nós poderemos buscar até uma composição, algo bem diferente, aquilo que não está escrito no pé da lei. Aí sim é a guarda compartilhada. Isso pode. Né? É bem interessante até nesse questionamento, porque se não tem, de repente ele tem vínculo maior com a avó materna, com o avô, com a madrinha, com a própria tia, às vezes tem, né? As crianças têm um vínculo bem grande e o pai é ausente, por que não, né? Deixar um testamento dizendo quem queira que cuide do seu filho, caso vier acontecer alguma coisa. É uma saída, né? Para que fique bem ajustado aí. E mesmo não tendo testamento, até para a gente complementar a pergunta, até o pai pode aceitar que a avó, por exemplo, também detenha a guarda compartilhada. Então, assim, aos nossos telespectadores, guarda compartilhada não é só entre os pais, é também os pais, os avós, né? Pode, se todo mundo estiver de acordo, isso pode ser feito. E se não tiver? Aí sim judicializa, busca, porque nós temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ele tem um princípio muito importante. O bem-estar e interesse da criança. Né? Então, o juiz sempre vai buscar qual é o melhor interesse da criança. Tá certo. Estamos tratando de direito de família com a doutora e sucessões e com a doutora Solange. A próxima questão da senhora Ana Clara. O meu ex-companheiro agora deu para aparecer em qualquer dia da semana para pegar o nosso filho. Não combina nada comigo e não está preocupado com a rotina da criança. Quando eu não deixo ele levar o menino, diz que estou negando o convívio dele com o nosso filho. O que eu devo fazer, doutora? Pois é, né? Aí vamos fazer um paradigma, eu sempre gosto de fazer. É importante a convivência do pai com o filho, é muito importante. Os pais, então, é importante, é a maioria, né? Na maioria que se tem, pelo menos naquilo que se trabalha, a mãe fica com a guarda, ou a guarda unilateral ou compartilhada, e com residência, se for compartilhada, com residência fixa na casa da mãe. E o pai fica assim, ó, eu como advogada, que estou falando agora, não acho
bom para a criança visita livre. Aí, assim, o que é a visita livre? Às vezes, os nossos assistidos, nossos clientes, eles dizem, não, visita livre, ele pode vir. Aí eu te pergunto, a 1h eu posso ir visitar meu filho? É visita livre? Pode. Então, o que seria interessante para a nossa telespectadora? Regulariza isso. Se não estiver regularizado, regulariza. Né? Entra com ação de convivência, regulamentação das guardas, o horário, dependendo da idade, é importante isso, aquela expectativa. Meu pai vem hoje, não veio hoje, minha mãe veio, né? Vamos para os pais aí, não interessa, que eu tenho também casos em que o pai detém a guarda e a mãe, né? Aí a recíproca é verdadeira. Então, seria bom regularizar, dizer, olha, finais de semana alternados, uma vez por semana, e não privar, né? Não privar, e tem que ter bom senso. Mas a qualquer hora, a qualquer momento, olha, estou indo aí, porque a criança, ela está sendo educada. A criança pode dizer, arruma tuas coisas, pega a tua mochila que teu pai vem. Ele também tem que ter aquela expectativa de que o pai vai procurar, de que o pai vai conversar com ele, vai buscar, porque eles ficam muito felizes. E o pior é quando diz que vai e não aparece. Né? Eu tenho adultas que conheço até hoje que me referiram até que, quando ela arrumava a mochila, ela ficava, meu pai vai vir, se Deus quiser ele vai vir, meu pai vai ter que vir, meu pai vai vir, meu pai vai vir, e ele não aparecia. Então, isso deixa um trauma bem grande, né, na criação e educação, até no futuro. Né, para os nossos adultos aí. Certo? Tá certo. Então, regularizar a situação, que é bem importante, para que ela também não tenha aquela, né, de, não está deixando eu ver, conviver, e estaria, entre aspas, realizando uma alienação parental. Tá certo. O senhor Matias, tá, de maneira bem pontual, faz a sua questão dizendo o seguinte: existe um valor legal para a definição da pensão alimentícia, doutora? O legal, eu vou fazer assim, o legal existe na norma legal que a obrigação tem que prestar alimentos. Né? Mas valor, qual seria o valor? Não existe valor. Olha, tu vai pagar X%. O que se tem? Né? Se tem 2 requisitos muito importantes nos alimentos. A gente chama de natureza jurídica dos alimentos. Quais são? A necessidade e a possibilidade. Então, o que o filho precisa? E qual é a possibilidade do pai? Vamos dizer, por exemplo, se ele ganha R$2.000, 2 salários mínimos, e ganha salário mínimo, ou seja, ele é autônomo, aí vai ser fixado em relação ao salário mínimo. Se ele é autônomo, né? Autônomo não se tem uma profissão fixa, está prestando serviço, está buscando perceber alguma coisa. Ontem mesmo eu fiz uma audiência de tarde e nós estávamos lá vendo qual seria o valor. E ele faz Uber, né? A pessoa. Então, dentro daquilo que ele percebe, se fixou em salário mínimo porque ele não tem registro de CLT, formal. Ou seja, não tem algo formal. Né? Então, dentro daquilo, dentro das necessidades da criança, que precisa manutenção, escolinha, né, que vem a ideia, a idade aí e a possibilidade, então, dentro daquilo, fizemos mais ou menos o que seria necessário. E aí o juiz fixou em 50% do salário mínimo. Tá certo. Vamos para um breve intervalo. O Consumidor em Pauta já volta com a doutora Solange, respondendo temas ligados à área do direito de família e sucessões. Estamos de volta com Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE, atendendo dúvidas e questionamentos ligados às mais variadas áreas do direito. Hoje, tratando do direito de família e sucessões com a doutora Solange. A próxima questão é do senhor Francisco, tá? É possível em contrato dizer que um imóvel apresenta incomunicabilidade em caso de separação? Olha, o contrato em si, um contrato de compra e venda, já vou dizer para o seu Francisco que não. Né? O que se tem aí? Né? Nós temos aí, são alguns requisitos,
que se chama de incomunicabilidade, deixa eu falar bem direitinho para não Não, errar, a né? palavra é... Impenhorabilidade, né? Porque reserva o bem. Então, isso só pode ser feito através de doação, né? Se vai doar através de testamento, pode deixar o contrato em si, ele um contrato de promessa de compra e venda, não. Em relação a não posso, olha, vou comprar um imóvel agora, sou casada, e com incomunicabilidade. Porque o que significa isso? Que se eu estou casada, né, ou tenho uma união estável, pelo regime da comunhão parcial de bens, não vai se comunicar. Mas isso não. Num contrato de compra e venda, não. Somente, aí sim, numa doação, num testamento, alguma coisa que se deixe em relação a isso. Tá certo. Sublinhamos para você, telespectador, que esse programa Consumidor em Pauta está permanentemente à sua disposição para esclarecer dúvidas e questionamentos nas mais diversas áreas do direito. Hoje estamos tratando do direito de família e sucessões. A senhora Mariana, coloca a seguinte questão. Meu pai está gastando tudo que tem em viagens com a namorada dele. Tem como impedir que ele faça isso? Pois é nossa herança. Pois é, Gil. Herança? É. Então, quando é que se inicia a herança? Quando alguém vem ao óbito. Então, vocês não têm herança ainda. O patrimônio todo é do pai. Todinho do pai. Ele construiu, eu às vezes até faço algumas referências, né? Quando é que os herdeiros têm direito? Quando há a sucessão. Qual é a diferença da sucessão? É quando é a morte. Então, com a sucessão, aí sim, os filhos, no caso, aí passam a ser herdeiros. Por enquanto, não. Então, ele pode dispor do patrimônio dele. Isso sim. Com viagens, ele está usufruindo aquele trabalho que ele realizou durante anos. Então, isso, os filhos não podem fazer nada. A não ser que, o direito é belo em razão disso, né? Que ele esteja incapaz. Aí sim, de repente, com a incapacidade, que pode, né? Isso vir a acontecer, infelizmente, com algum tipo de doença, aí sim eles poderão intervir em alguma coisa. Ou seja, né? Ele, de repente, ele pega e está gastando tudo de uma forma que não pense no futuro, até para ele próprio, né? Mas isso aí tem que ser declarado a incapacidade. E só se declara a incapacidade através de um pedido de interdição e curatela. Mas se ele tiver lúcido, capaz, o patrimônio é dele e ele pode dispor de como ele quiser. Perfeito. O senhor Eduardo coloca a seguinte questão. Estou me divorciando e tenho ficado preocupado com uma coisa. Vou ter que dividir com a minha ex o meu salário? Olha, dividir significa 50%, né? Do salário, seja ele 10 mil, 2 mil, 20 mil, mas dividir o motivo pelo qual. O que se tem aí em relação ao salário, do que o nosso telespectador Eduardo está referindo, é o seguinte, se ela, a companheira ou a esposa, necessita de alimentos. Se ela necessitar de alimentos, aí sim vai incidir sobre o salário dele, mas não 50%. A não ser que ele tenha outros rendimentos, né? Porque às vezes dentro dos alimentos as pessoas têm mais de um rendimento, ou seja, é aposentado, continua trabalhando, é professor e é advogado, como eu fui durante quase 30 anos, né? Professora e advogada, então eu tinha rendimentos. Então, o salário dele ele só vai ter comunicabilidade com a ex-esposa se ele vier a prestar alimentos. Às vezes, há também a necessidade de prestar alimentos, ela nunca trabalhou, não exerceu, não tem, né? Às vezes, na separação, é fixado entre eles, ou até se busca, ou no divórcio, né, como queiram referir, se busca a necessidade de prestar alimentos por um período, por exemplo, alimentos pro tempore. Ele vai pagar alimentos para ela até ela se restabelecer, buscar um estudo, entrar no mercado de trabalho e por aí afora. Aí sim, né? Aí ele, mas não dividir
Acho que não, né? Todo mundo achômetro aqui, não gosta de usar essa palavra. Claro. Mas pegar e dividir o salário, não. O que vai dividir meio a meio, aí sim, seriam os bens que construíram na União. Na União. Tá certo. Então, essa diferença que fique bem clara, né, para o espectador, que é a questão do salário e do bem patrimonial. Sim, são com premissas diferentes. Tá certo. A senhora Rafaela pergunta: tive uma união estável não registrada por 10 anos e há 12 anos estamos em um casamento no regime de separação total de bens. Caso eu venha me separar, vou ter direito a alguma coisa? Não. Olha só. Quer dizer que depois do 10 anos mais 12, separou... Os 10 anos se construir alguma coisa. Sim. Eu não vou dizer no direito que não cabe, né? A gente sempre no direito, a gente pensa sempre além. Ver o que realmente aconteceu lá naqueles 10 anos, mas aí ela vai ter que comprovar tudo isso. Mas casada há 10 anos, já tive também, né, analisar um processo nesse sentido. E a separação era tão forte que nem os frutos poderiam partilhar. O que seriam os frutos? Tem patrimônio, e do patrimônio tem aluguéis, né? Alguma coisa nesse sentido. Tem rendimentos, os imóveis. Eu sempre dizia em sala de aula, né, que é a macieira cheia de maçãzinhas. Esses são os frutos, ou seja, o patrimônio tu consegue colher, né, frutos em relação aos bens. O que queria dizer? Separação total, ela não tem direito aos bens, né? Porque ela assumiu esse pacto, que para fazer a separação total dos bens, tem que fazer um pacto antinupcial, tem que fazer um pacto antes do casamento. Então, ela também assumiu aquilo que ela estava fazendo. Se porventura, agora eu sempre vou por um outro viés, né? Se porventura vier ao óbito um marido, aí sim ela, em princípio, assim, né, se tiver bens, ela pode fazer parte da herança como herdeira. Só que isso vai mudar, né? Pelo que a gente participa em congressos, o nosso Código Civil está sofrendo alterações, né? E eles estão tentando fazer com que a esposa deixe de ser herdeira. Vamos ver como é que fica isso no futuro. Tem bastante discussões em relação a modificações do Código Civil. Um impacto deve ser grande, né? Sim, muito grande. E assim, só para minha parte uma dúvida, doutora, nesses 10 anos, tá, que eles tiveram uma união estável não formal, tá, ela tem direito, né, àquilo que eles constituíram, conquistaram juntos? Então, tem Na os união 10... estável ficou... Eu vou te fazer uma outra pergunta, então, para poder responder. Né? Ficou pactuado qual seria o regime? Na formal de 12 anos, sim. O casamento, regime de separação total de bens. Da nossa própria telespectadora. Isso, dela, né? E a minha pergunta é, nesses 10 anos que antecederam os 12, ela tem direito a... Não eu não vou dizer ela tem direito. Há a possibilidade de judicializar se lá naquele período dos 10 anos anteriores ao casamento ela conseguir comprovar a união estável e de que adquiriram bens relativamente a isso. Né? É que às vezes a gente responde, eu não gosto de responder sim ou não, porque às vezes, relativamente ao caso concreto, surgem algumas nuances e novidades ali que a gente tem que analisar. Correto. Não, é perfeita a sua colocação. O intuito aqui era mais uma dúvida minha aqui para deixar claro, tá? A próxima questão é do senhor João. Existe um período mínimo para caracterizar um relacionamento com união estável? Olha, antes a gente tinha uma lei, né, da união estável que tinha que ter no mínimo 2 anos. E hoje, o que é a união estável? Né? O que seria a união estável? Então, a doutrina diz que é como se casados fossem de acordo com a Constituição Federal, nosso artigo lá, se não me engano é 225, sempre, né, artigo às vezes me confunde. Mas, assim, tu tem que comprovar a união estável, um período, 2 meses, caracterizaria para ti uma união estável? Aí nós teríamos o namoro, né, a convivência com a pessoa que se tem.
Hoje está muito na moda as pessoas fazerem um contrato de namoro, tá? Mas não dá para fazer um contrato de namoro por 2, 3, 4, 5, 6 anos. Né? Então, dependendo, hoje a lei não prevê qual. Mas dentro do contexto, dentro do que se tem, constituiu família, aí, né? Porque a união estável é isso, né? É a intenção de constituir família, de ter, né, como se casados fossem. Porque na minha época, que faz muito tempo, primeiro se namorava, tinha um noivado e depois a gente casava. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Muito obrigado, doutora Solange Guinteiro, pelas suas respostas bem objetivas e práticas no tema do direito de família e sucessões. Obrigado a você pela audiência aqui no Consumidor em Pauta. Até o próximo.